Pois é. Se a gente só considerar o aumento da base de 20%, 30% ao ano, é isso. Tem uma regra, inclusive, para fazer isso fácil, que é a regra do 72, não sei se eu vou falar. Qualquer juro, existe uma regra de juro composto que você usa exponencial. Só que essa é uma regra que você não consegue fazer conta de exponencial de cabeça. Então, uma aproximação que funciona de 1 a 20 até 20% é você dividir o número de ciclos por 72. Por exemplo, a 1% você dobra a grana em 72 ciclos, não é isso? A 2% você dobraria a grana em 36 ciclos. A 3%, não é isso? A 4%, 18 ciclos. É uma regra que tem uma aproximação muito boa, né? Isso é bem útil pra você saber em quanto tempo você dobra a grana, né? Sim. Vou fazer isso. Só que geralmente a conta do servidor público é do consignado. Ele não quer saber o juro, não. Ele só quer saber a parcela, né? Cabe no bolso? O financiamento cabe? Dá pra pagar? Ele pensa nisso, né? Não só o servidor público, todo mundo que compra parcelado no quanto é que ganha? É isso. A pergunta que eu faço a eles é: quanto é que ganha o delegado na Venezuela? Quanto é que ganha o agente de polícia? Quanto é que ganha o agente, o escrivão na Venezuela? Quanto é que ganha o oficial da PM na Venezuela? Quanto é que seus colegas estão ganhando nesses países aí? Pois é isso que tende a esperar você se o modelo for até o final. E a chance... Pode não acontecer. Amanhã pode acontecer o impeachment, vir outro grupo político e tal, tudo é possível. Inclusive no Portugal, o símbolo do país em vários lugares é o galo, né? Que é o Deus do impossível. O impossível pode acontecer, mas o provável, se a gente for trabalhar com probabilidade, é esse regime ficar aí décadas nisso e levar o país ao objetivo deles, não é isso? Que é o totalitarismo absoluto, né? Controle total do país de educação, de saúde e de segurança, inclusive com muito menos policiais. A China está reduzindo brutalmente o número de policiais. Ele está aumentando o número de militantes que vão fazer denúncia para o policial e buscar o pessoal, né? Tem na China o responsável do partido pelo prédio, pelo condomínio, e esses caras fazem denúncia anônima e tal, como era Stasi, como era Gestapo. Esses países comunistas, o regime sempre foi esse, né? Você dá mais poder a militante político de fazer denúncia e acabar com a vida do cara sem trabalho de policial concursado. Policial concursado é pepino. Por quê? Porque o policial concursado serve ao Estado e não ao governo, né? Por exemplo, o único direito mesmo que o policial civil tem na Constituição, não tem nem direito a porte de arma. O policial civil tem direito a subsídio, não é isso? Por quê? O policial, aqui na Bahia, 80% do salário é penduricalho. Se o salário fosse na base de subsídio e o diretor do departamento, o delegado geral, recebesse o mesmo salário do plantonista, ele não estaria na Assembleia do Sindicato? Estaria ou não estaria? Sim. Ele ia fazer um acordo para aumentar o adicional dele e não aumentar nada no negócio? Pelo amor de Deus, né? Você faz com que o cara sirva ao Estado e não ao governo. Na hora que o cara recebe o mesmo salário, obedecendo ao governo ou não, qualquer coisa que tem o mínimo risco dele perder emprego e tal, sofrer uma retaliação, vai dizer, velho, chama outro cara que eu tô fora, não é isso ou não? E aí tentar emplacar o argumento da estabilidade como que isso é coisa de vagabundo, que não quer trabalhar e não quer receber punição. O problema... é que realmente os julgamentos, como já falei em vários casos aqui, esse Fran Derhack e o Veiga são os casos mais absurdos, né? Que tipo assim, eles não foram condenados de um par, foram condenados em múltiplos, não é isso ou não? E chegaram na justiça e meteram bronca e eu não tô dizendo que eles são inocentes, não é isso? Eu tô dizendo que os procedimentos não foram feitos de uma maneira dentro da legalidade. Por quê? A seleção dessas pessoas foi baseada em conhecimento jurídico ou foi baseada em conveniência política? Hein? Pois é. A culpa não é deles, a culpa não é de ninguém, a culpa é do sistema que foi feito desse jeito. Se o político, o cara que é eleito, ele não buscar voto, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai se reeleger? Ele nem se elege. O cara nem se elege se ele não agir de maneira de trocar a favor, de fazer captura administrativa, de trocar a favor por dinheiro, de trocar dinheiro por poder. O cara não chega nem a ser eleito a nada, não é isso? Sim. E falar em cara não ser eleito a nada, cara, eu quero fazer uma comparação em que o público no chat... Sim. Toda hora surge esse assunto. Eu te perguntei da tua vida acadêmica e você mostrou que você já estudou bastante. Fui professor, ingressei em doutorado muito antes de 30 anos, fui professor efetivo de Universidade Federal antes de 30 anos, mas numa época que a Universidade Federal o cara ia vestido e tal, não era saciseiro. Hoje em dia você entra na Universidade Federal, parece que você tá numa cadeia, velho. Você parece que você tá numa cadeia, um cheiro de droga. Sujo, não, droga, os caras, o professor com sandália havaiana, na minha época, se fosse de calça jeans, você tomava esporro. O cara lhe humilhava, dizia, rapaz, você acha que você tá onde? Que falta de respeito é essa? Bermuda? Você tá maluco? Agora o professor de bermuda, de sandália, fuma maconha, né? Junto. Mas aí, cara, a comparação é com o Enéas. Porque o Enéas também é um camarada estudado e que falava assim, falava a verdade e era tratado como doido, né? Como alguém... mas ele foi o deputado federal mais votado da história do Brasil até o filho de Bolsonaro, né? Tipo assim, um cara teve 3 milhões e 600... naquela época, bicho, 3 milhões e 600 mil de votos era voto com uma zorra, viu? Tinha muita gente que tava pagando pau. Inclusive, eu trabalhei na campanha de Enéas. Eu apoiei Enéas. Tirei título, inclusive, pra votar nele. Com 16 anos, eu tirei título pra votar em Enéas. Rapaz,
tinha muitas coisas que ele dizia que eu não concordava. Só que a maioria de nós, ninguém nasce adulto, todo mundo nasce criança. Isso. A maioria das pessoas aceitam inicialmente. O próprio Lenin tem um livro, Socialismo, Doença Infantil. A maioria das pessoas, quando elas são crianças, morais e mentais, elas acreditam que o governo tem que dar saúde e educação e que investindo em saúde e educação vai melhorar alguma coisa, vai piorar. O governo não tem que se meter em nada. O prefeito, o governador, ele tem que mandar na saúde e na educação do seu filho. O interesse dele é que a saúde de vocês, a educação de vocês seja boa ou ruim. Que você seja dependente ou independente, rico ou pobre, inteligente ou estúpido. O governo quer te fuder, porra. O governante, o interesse do governante é ele prejudicar. É esculhambar com o seu filho, com sua família. Você vai dar mais poder pra um cara desse? O que o governo poderia fazer em alguma outra época que os pais fundadores identificaram é as funções próprias do Estado, que é a jurisdição e justiça. Os verdadeiros servidores públicos são aqueles que fazem funções de Estado, que é defesa, jurisdição e polícia. O resto dessa galera não era pra ser servidor e o Estado não tinha nem que se meter nem regular isso, né? E o Enéas? É isso, o Enéas era um cara que tinha posições, porra, que eu apoiava em alta, tinha uma posição que ele trazia a verdade, inclusive de Epstein e tudo mais, já naquela época, mostrava os grandes grupos mundiais e tal, só que ele viveu em uma época que mesmo um cara como Enéas tinha menos acesso à informação do que 99% das pessoas têm hoje com a internet. Ele ainda tinha alguns cacoetes esquerdistas, mas que eu considero que são típicos daquela época, né? Um cara como Enéas provavelmente nunca deve ter lido Mises ou ouvido falar em Rothbard, coisas que hoje em dia a maioria dos adolescentes sabe quem é, e ele não teve acesso, né? A gente vive em um mundo, comparar o mundo de hoje com a época de 30 anos atrás, é comparar a época de 30 anos atrás com a época medieval, né? A nossa vida hoje é mais próxima em vários aspectos ao cara que viveu na época de Roma do que como vai ser a vida daqui a 100 anos. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas não lava prato em casa, não é isso? A maioria das pessoas lava roupa nos Estados Unidos, seca a roupa no varal no sol. O cara nem sabe o que é isso, nunca viu uma roupa no sol, né? O cara não sabe o que é lavar prato, tem uma máquina que faz isso. O cara não abre janela, é tudo ar-condicionado. A vida de como vai ser daqui a 100 anos é mais diferente da nossa vida de agora do que a nossa vida de agora é do cara que viveu há 1000 anos atrás. Sim. Ele também lavava a roupa, ele também lavava o prato, ele também botava no sol, não é isso? Sim. As coisas estão mudando de maneira exponencial. Então é difícil julgar um cara de outra época, não é isso? Mas sim, eu admirava, pagava pau e trabalhei na campanha de Enéas. Não, é porque as pessoas, quem de repente não consegue acompanhar o teu pensamento, tudo que tu estudou, tudo que você pensa, tudo que você defende, você fala, e a imprensa fazia muito isso, colocava o Enéas como se ele fosse doido. Ah, o malucão lá, o barbudão, porque ele tinha uma postura física, né, diferente, e ele falava coisas que o político daquela época não falava. Ele se comportava de uma maneira diferente. Você também faz isso. Tem outra conversa do professor Olavo de Carvalho, são as camadas da personalidade. Se você não entender em que camada o cara tá, se o cara não tá na terceira, quarta, quinta, 10ª camada, você vai achar que o cara é louco. Isso. Tem pessoas que vivem para obter afeto de outras pessoas. Tem pessoas que vivem para obter prazer. Tem pessoas que vivem de obter afeto das pessoas, de qualquer um, não só de certas pessoas. Tem pessoas que vivem para servir a Deus. Tem pessoas que vivem para escrever seu nome na história e cagam pro resto. Por exemplo, se chegar um vagabundo na rua, que você nem sabe o nome, você nem sabe quem é você, e gritar, corno, você é viado, seu pai é viado que eu sei, você vai ficar com raiva por causa disso? O cara nem sabe seu nome, o cara nem conhece sua esposa. Você vai dizer foda-se, não é isso ou não? Agora o cara que já sabe que é corno, que o pai é viado. Aí você vai mexer no ponto fraco do cara, não é isso ou não? Hein? Ou não? Hein? Agora, vamos dizer que seu pai chegue pra você e diga, Glauber, eu preferia que você nunca tivesse nascido, você é uma vergonha. Eu preferia que você nunca tivesse nascido, você é um merda, você não é homem. Aí você vai sentir, não é isso ou não? Foda, né? Aí você vai sentir, é isso. Mas todo mundo que é pai, um dia o filho vai dizer que te odeia. Você vai dizer, você não vai comer isso, você não vai pra essa festa, que eu tô dizendo que não vai. Ele vai dizer, te odeio, você é o pior pai do mundo. Agora você tem que dizer ao guri o que você tem que dizer à sua mulher. Você não tem a obrigação de me amar, você tem a obrigação de me honrar e de me obedecer. Não vai, acabou, não é isso ou não? Hein? O guri não vai dizer, eu quero comer isso, você não coma, acabou. Ele vai dizer, te odeio, não é isso? O guri vai dizer o que ele sente. A mulher, normalmente, como o guri, ele diz o que sente, ele não diz o que pensa, não? Pois é, você vai se importar porque o guri tá dizendo isso, te odeio, você é o pior pai do mundo. É uma coisa, tem uma hora que você não se importa, nem o que seu pai, nem o que o seu filho, nem as pessoas que você mais ama dizem pra você, porque você vive pra servir a coisa maior ainda do que isso, ou a Deus, não é isso? Sim. Pois é, você tem que entender, a CM mesmo tinha várias sacadas geniais. A CM tinha uma dessas que, quando o cara vai fazer uma audiência com você, é a camada da personalidade simplificada, né? Ele pode querer 4 coisas, né? Ele pode querer amor,
Amizade, dinheiro ou favor, não é isso? Se você oferecer qualquer uma das outras coisas que o cara não veio pedir, ele vai tirar como ofensa. Sim. Se o cara vier pedir dinheiro e você oferecer amizade, vagabundo, eu queria dinheiro, não é isso? É. Se eu vier pedir amor e você me oferecer dinheiro, vagabundo, meu chocossoró é um puta, não é isso ou não? Ou não? Você tem que identificar o que o cara quer. Senão ele vira seu inimigo, não é isso? Não é dinheiro, qualquer pessoa que você for, não é isso ou não? Sim. Sim. E o político sabe identificar isso, né? Pelo menos pra enganar. Pois é. E aí ele fala tudo que o povo queria ouvir. Isso. Tu pega numa época, um clamor popular querendo aquilo, o político vai lá e fala isso e ganha o voto dele e segue a vida. O problema é que as pessoas achavam sistematicamente que o cara era louco porque não entendia o cara. Sim. Esses caras entendem uma pessoa que age por imperativo moral. João Batista não era tirado como louco, todo mundo sabe que ele ia morrer, não é isso? Jesus, devia ser que todo mundo achava que Jesus, ele se defenda, rapaz, se defenda, Pôncio Pilatos, se defenda, eu quero lhe ouvir, ele não quer se defender, ele vai achar o quê? Maluco, não é isso ou não? Vai ser crucificado, né? Hein? Tá pedindo pra morrer. Pois é, foi o que a gente conversou várias vezes aqui. A guerra eterna, que é espiritual, ela é vencida ou perdida dentro de você. Se você tiver Jesus, se você tiver entregado sua vontade, não tem medo, não tem, você tá renunciando à ansiedade, a medo, a tudo. Morrer, você tá no lucro, né? Sim. A questão é que, pra mim, eu tô pronto pra morrer aqui agora. A questão é que eu tenho um dever com minha família, de cuidar de minha família, né? Se você tem mãe pra cuidar, se você tem pai pra cuidar, se você tem filhos, pra eles você é insubstituível, pro Estado não. Isso. Pro Estado, meu irmão, é melhor mesmo que você morra, que é menos gasto, não é isso? Hein? Ele quer que você morra mesmo, né? É do interesse do governo que você sirva uns 10, 15 anos e morra logo, não é isso? E eu ainda lucro, tio. Pois é. Ele ainda vai lucrar com a tua morte. É que você não promoveu, não chegou até o final, não aposentou, morra mesmo, não é isso? Vai lá e morra. Destruiu isso. Mais uma família, ele não vai te pagar mais, pois é, você é seu filho vai ser mais dependente do Estado, sua mulher vai ser mais dependente do Estado, não é isso aí que ele quer, morra. É isso que eu tô dizendo, você tem que pensar a sua lealdade, a quem você jura lealdade. Tem uma cena extraordinária em relação a isso no Poderoso Chefão, que Michael, ele é voluntário a servir, né? E o pai, o Vitor Corleone, diz assim, quem fez você? Quem amamentou você? Quem alimentou você? Se você ficar aleijado numa cadeia e os Estados Unidos perder essa guerra, quem vai tirar você da cadeia do outro lado do mundo? Quanto é que vai custar isso? Você está tirando isso da boca de quem? Você deve isso à sua família ou ao seu país? A gente deve ao país, mas deve muito mais à família, não é isso ou não? E mais a Deus. Você tem que ver a prioridade na sua vida. Esses caras que vieram aqui, eles são heróis. Agora a família deles pagou um alto preço por isso, não é isso ou não? Isso. Hein? O cara, você acha que um cara desse que cortou 200 cara, ele chega de boa, é uma flor quando chega em casa? É isso. Tem um preço a pagar, não é isso ou não? Hein? Ele responde processo, ele tem estresse, júri, em corregedoria, não é isso ou não? Hein? Tem um preço altíssimo. É que tá. Vale a pena esse sacrifício? Você tem que estar preparado para defender as coisas que são a sua vida, né? Agora, se você não tiver família, você não quiser ter esposa, filho, beleza, a vibração, vai lá, mete bronca, né? Isso não vai pro Iraque, vai pra Ucrânia lá, se você quiser, né? Hein? Sim. Pois é, mas quem tá indo pra Ucrânia ganhar dinheiro, os caras que operam os equipamentos caros, os caras que já é da Legião, né? Como é o nome do brother que você entrevistou da Legião? Pergunte a ele quanto é que os colegas dele estão ganhando lá. Não é negócio de 100, 200 euros, não. É coisa de 1.000, 2.000 euros por dia, velho. Eu escutei algo em torno de 3.500. Isso, mas da Legião, que os caras que eram voluntários e tal, né? $3.500 por mês. Isso, eu tô falando os caras mesmo que estão operando equipamento caro, operando radar. Nem tem acesso, né? Quê? Nem tem acesso a esses caras. Pois é, o cara que opera radar, que opera HIMARS, o cara que não é isso? Sim.